Então eu gostaria de agradecer ao IPD pela oportunidade de dar esse curso. E então vamos começar. A primeira coisa para a gente entender algo de religião comparada, o primeiro passo, na verdade, em qualquer investigação, o primeiro passo para responder a qualquer pergunta é delinear ou delimitar mais ou menos o objeto da nossa inquirição, o objeto da nossa investigação. Então, um curso de religião comparada, naturalmente, tem que começar com a pergunta: o que é religião? Então, para entender essa pergunta, para responder essa pergunta, a gente olha um pouco para o objeto. O objeto, no caso, é complexo, porque o próprio nome é ambíguo. Quer dizer, o nome religião, a palavra religião, pode ser usada de modo mais ou menos elástico. Então, por exemplo, em que medida a prática filosófica de Sócrates era uma religião? Ou em que medida o taoísmo é uma religião? Certo? Ou o budismo? Certo? Quer dizer, o budismo é muito diferente, por exemplo, do cristianismo, certo? Que por sua vez é muito diferente do hinduísmo, que por sua vez é muito diferente do islamismo. Certo? O que há de comum, certo? Mínimo comum entre todas essas diversas tradições, que permite que a gente chame todas elas de religião. Quando o objeto é assim, muito indefinido ou muito elástico, a gente começa esmiuçando a palavra que a gente usa para designar o objeto. Então, religião tem sua raiz em religar. Supõe-se que a religião é algo que liga ou religa o ser humano a alguma outra coisa. E aí a gente tem o primeiro ponto comum, o primeiro traço comum de todas as tradições que nós podemos chamar de religiões. Quer dizer, todas elas possuem mitos ou símbolos ou doutrinas segundo as quais o ser humano, de algum modo, ou no passado, ou num estado superior, ou num outro plano, está intrinsecamente ligado a realidades que transcendem o plano terrestre. E que de algum modo ele se esquece ou rompe essa ligação. E que a religião existe justamente para que essa ligação se torne novamente efetiva. Quer dizer, todas as religiões dizem que o ser humano é um ser que existe numa encruzilhada entre dois planos distintos. Quer dizer, o plano terrestre, sobre o qual o ser humano pode agir, um plano que está, numa certa medida, sujeito à intervenção humana. E um plano supraterrestre, ou, usando o mesmo simbolismo, um plano celeste, que o ser humano não pode modificar, mas que, pelo contrário, pode modificar o ser humano. Tá claro isso aí? Esse é o primeiro traço comum entre todas as tradições religiosas. Portanto, todas elas dizem: se você entrar nisso aqui, se você tomar esta forma, então você se tornar um taoísta, você se tornar um confucionista, você se tornar um hindu, se tornar um cristão, você será modificado por um plano que transcende a intervenção humana. Tá claro isso aí? Então, se a gente observar a história humana, a gente vai ver que a religião nunca esteve ausente na humanidade. Quer dizer, não existiu nenhuma sociedade humana de que a gente tem notícia que não possuía uma religião. Então esse também é outro traço comum, outro traço distintivo da religião. A religião é universal. Quer dizer, ela sempre esteve junto com o ser humano. Tá claro isso aí? Outra coisa, outro traço. Todas as religiões se dizem necessárias.
Todas elas dizem, você precisa disso. Então o hinduísmo diz para o hindu, você precisa disso aqui. O budismo diz para o budista, você precisa disso aqui. O cristianismo diz para o cristão, você precisa disso aqui. Você não pode viver sem isso aqui. Se você tentar viver sem isso aqui, a sua vida não será completa. Tá claro isso aí? Da onde vem essa exigência de necessidade? Essa alegação de necessidade? Essa alegação vem de uma concepção da natureza e do mundo que é comum, certo, a praticamente todos os povos humanos, certo? Que é: a natureza não frustra. Então, por exemplo, para cada espécie de animal existem algumas espécies de alimento, não é isso? Que nutrem e satisfazem as necessidades alimentares daquela espécie. Não é isso? Então, por exemplo, tem coelho, coelho come alface. Tem o leão, leão come gazela. Para que exista leão, tem que existir gazela. Para que exista coelho, tem que existir alface. Não é isso? Mas a gente pode imaginar aqui, vamos imaginar a espécie animal que só come as alfaces azuis. Imediatamente vem à nossa mente: sim, mas essa espécie não pode existir porque não existem as alfaces azuis. Não é isso? Isso quer dizer que na natureza, toda inclinação ou tendência de um ser, toda tendência ou inclinação natural, certo, tem um fim próprio que é real e existente. Se esse fim não fosse existente, aquela própria natureza, a natureza daquele animal seria impossível, seria incongruente com a realidade e aquele animal não existiria. Tá claro isso aí? Então os peixes respiram na água, porque existe água. Se não existisse água, não se poderia pensar na existência de peixes. Tá claro isso aí? Pois bem, a religião, a necessidade da religião surge justamente de algumas necessidades humanas que estão presentes. Mas o ser humano tem algumas inclinações que não são satisfeitas por outras coisas. Essas necessidades surgem, derivam fundamentalmente de três conceitos que são possíveis para o ser humano e impossíveis para os outros animais. Quer dizer, por que os outros animais não têm religião? Porque eles não têm os conceitos que tornam necessária a religião para eles. O primeiro conceito é o conceito de absoluto. Quer dizer, nós percebemos que as coisas que existem, uma coisa que existe depende de uma outra coisa, que depende de outra coisa, que depende de outra coisa, numa série, às vezes indefinidamente longa. E aí nós concebemos, se todos os membros da série dependem, a série inteira é dependente. E ela tem que depender de alguma coisa que não depende da própria série. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o coelho depende do alface. Mas o alface não depende do coelho. O alface, por sua vez, depende dos minerais que tem na terra e do sol, do clima. Esses dependem disso, disso, daquilo, da configuração do sistema solar e assim por diante. Uma hora você tem que chegar num primeiro ente do qual os outros dependem. E esse é daí que você tira o conceito de absoluto. Quer dizer, absoluto significa solto de, o que não está preso a nada, o que não depende de nada. Tá claro isso aí? A gente aplica esse conceito a diversos campos da vida. Certo? Então, por exemplo, a nossa maneira de agir diante de uma situação. Depende das circunstâncias particulares da situação. Não é isso? E numa certa medida a gente modula o nosso modo de agir de acordo com a situação, com as circunstâncias concretas. A gente vai mudando a nossa ação até que chega um ponto e fala: não, peraí, isso aqui eu não faço.
Independente de qual seja a situação, isso eu não faço. Não é isso? Nós chegamos num critério absoluto da nossa própria ação. Todas as nossas ações dependem desse critério, mas ele não depende de nenhuma das nossas ações particulares. Tá claro isso aí? O segundo conceito é o conceito de justiça. Quer dizer, quando uma pessoa nos agride, ou nos ofende, ou age de forma aparentemente prejudicial, certo, em relação a nós, nós nos perguntamos, isso é justo ou injusto? Não é assim? O sujeito chega em casa, a mulher atira um prato na cabeça dele. Aí ele, pô, que é isso? No instante seguinte ele lembra, ih, caramba, hoje era nosso aniversário de casamento e esqueci tudo. Aí o sentimento dele muda, não muda? Uma coisa é a mulher atacar o prato na cabeça dele sem nenhum motivo. Outra coisa é ela atacar porque ele esqueceu o aniversário de casamento. A primeira ação a gente diz, ela é injusta. É uma agressão sem motivação. A segunda é mais ou menos justo. A gente aceita ela. Não é isso? O conceito de injustiça, ele está embutido também na mente humana. Algumas coisas que nos são dolorosas, a gente pensa como injustas. Outras a gente pensa naturalmente como justas. Não é assim? Quer dizer, as duas podem ser dolorosas, as duas experiências podem ser dolorosas, mas elas são diferentes e elas causam sentimentos diferentes na gente por causa do conceito de justiça. Tá claro isso aí? O terceiro conceito... Opa, obrigado. O terceiro conceito é o conceito de morte, ou cessação definitiva de toda atividade corpórea. Quer dizer, nenhum animal possui o conceito de morte. Quando um outro bicho da mesma espécie morre, ele pensa que o outro dormiu e vai voltar a qualquer momento. Quando o outro começa a se desintegrar e desaparece, ele não entende por quê, ele não sabe o que aconteceu. É que nem o cachorro que fica no túmulo do dono. Ele pensa que o dono está dormindo lá e que a qualquer momento ele vai sair de lá. Obviamente tudo continuará igual. Mas o ser humano não, ele é capaz de perceber que existe uma modalidade de cessação que é irreversível. Tá claro isso, hein? Esses três conceitos geram os três tipos de instintos ou inclinações religiosas. Que são a curiosidade intelectual, o amor pelo bem e o temor do sofrimento. Quer dizer, toda pessoa que tem uma religião por um desses três motivos, ou por dois deles combinados, ou pelos três. Quer dizer, ou o sujeito pratica a religião porque ele tem medo do inferno, ou porque ele tem medo de uma sucessão indefinida de reencarnações, ou porque ele deseja um paraíso, ou uma iluminação, ou porque ele quer saber o que é esse absoluto, ou pelas três coisas misturadas. Quer dizer, se a religião é necessária, se toda religião se apresenta como necessária, é simplesmente porque ela corresponde, certo, às inclinações que surgem no ser humano diante desses três objetos: absoluto, justiça e morte. Tanto que é muito comum as pessoas se converterem para uma religião, ou porque estiveram diante da morte própria ou de outro,
Ou porque sofreram uma injustiça muito grande, ou testemunharam uma injustiça muito grande, ou porque ficaram fixadas na ideia do absoluto. Porque elas querem saber o que é esse negócio que a gente chama de absoluto. Por exemplo, absoluto é uma expressão negativa. Quer dizer, não afirma nada de direto e positivo sobre o objeto que é absoluto. Só fala que ele não é relativo. Só fala que ele não depende de outras coisas. Mas não explica para você o que é. Tá claro isso aí? Então a religião existe justamente para satisfazer os anseios humanos em relação a esses três conceitos. Ninguém realmente se converte para uma religião ou realmente assume uma religião que ele recebeu desde a infância, se não é por um desses três motivos. Qualquer outro motivo é considerado ilegítimo pelas próprias religiões. Ou pelo menos insuficiente. Alguns motivos não são ilegítimos, mas são insuficientes. Então o sujeito pode falar, eu tenho essa religião porque meus pais tinham ela, meus avós também, e assim por diante. Não é uma motivação ilegítima, mas é insuficiente. Não é isso? Quer dizer, o sujeito sempre tem, na verdade, um contato muito mínimo com a religião dele. Mas quando uma dessas três coisas, ou a ideia de absoluto, ou a ideia de justiça, ou a ideia de morte se apresentar claramente para ele, aí ele descobre um motivo para ter aquilo. Tá claro isso aí? Se as religiões existem, então, para satisfazer essas três necessidades, ou as necessidades em relação a esses três conceitos, os traços comuns das religiões derivam justamente desses três conceitos comuns. Então, evidentemente, é a primeira função da religião dar para o sujeito uma ideia, certo, do que é esse plano que transcende o plano terrestre. Quer dizer, a primeira coisa que a religião vai dizer para você é, eu vou te levar para esse plano. Eu vou te conduzir para lá. Quer dizer, eu vou te conduzir para o plano do absoluto, onde não há injustiça nem morte. Então, primeiro elemento constitutivo das religiões é uma via. Quer dizer, toda religião tem que dispor de um caminho para que o sujeito, ainda em vida, tenha alguma experiência do que é o outro mundo. Tá claro assim? Então todas as religiões também têm em comum isso. Elas vão dizer que o ser humano possui no seu interior, no seu núcleo espiritual, um órgão que é da mesma natureza que esse outro plano. E que se esse órgão está ativo, ele percebe esse outro plano. Então os budistas vão dizer, não, todos os seres vivos têm a natureza de Buda, ela só está adormecida. Ou o Cristo vai chegar e falar, o reino dos céus está dentro de vós. E assim por diante. Quer dizer, todas elas vão afirmar a existência de um órgão espiritual no ser humano, que ele tem que desenvolver. Desenvolvendo esse órgão, ele começa a perceber o outro plano tal como ele é. Agora, explicar o que é esse outro plano é um tremendo desafio para a linguagem humana. Não é isso?
Mesmo o sujeito que tem então visto o paraíso, visto Deus, visto os anjos, como ele vai explicar como é isso? Então vem a segundo, mais um ponto em comum entre todas as religiões. Todas as religiões vão fazer uso do discurso simbólico. Vão fazer uso de símbolos. Vão fazer uso de símbolos para explicar esse objeto transcendente. Porque é a mesma coisa que o sujeito tentar explicar o que são as cores para um cego de nascença. Você vai ter que fazer comparações com coisas que ele percebe. Não adianta falar do que você percebe e ele não percebe, porque ele não vai saber do que você está falando. Não é isso? Então, por exemplo, você pode comparar as cores com estados emocionais. Você pode dizer, não, vermelho é paixão, é intensidade. E aí ele tem alguma ideia do que é vermelho. Eu usei um símbolo. Eu usei uma outra coisa, um estado emocional, uma coisa para significar uma outra. Não é isso? Então todas as religiões vão fazer uso de símbolos para explicar esse outro plano. Tá claro isso aí? Então uma coisa que a gente vai ter que se acostumar no decorrer desse curso é justamente aprender a interpretar os símbolos das religiões. Quer dizer, quando for. Então vai ter uma aula sobre hinduísmo, a gente vai ter que entender o quê? Os símbolos que os hindus usam para falar do outro mundo. Depois os símbolos que os budistas usam e assim por diante. Para a gente já ir acostumando com isso, vamos começar já a usar um discurso simbólico. Então, para explicar o que é religião, já vamos usar um símbolo que é tão universal que eu não me lembro. Talvez as religiões indígenas não usem esse símbolo para explicar o que é religião. Mas eu sei que o judaísmo usa, o cristianismo usa, o islamismo usa, o budismo usa. Então eles comparam a religião a um anel, no qual está engastada uma joia. E eles vão dizer, a parte fundamental ou essencial da religião é a arte de lapidar a joia. Primeiro passo para fazer o anel é lapidar a joia. Então, essa joia é um símbolo desse órgão espiritual que existe no ser humano, pelo qual você percebe o outro mundo ou percebe o transcendente. Na medida em que você lapida a joia, o que acontece com ela? As propriedades intrínsecas dela, quer dizer, a capacidade de refratar a luz e mostrar todas as modalidades dela, aparecem. Não é isso? Na joia bruta isso não aparece. Então, esse primeiro elemento da religião, que é a via espiritual, consiste na arte de lapidar a joia do órgão espiritual. Uma vez que essa joia está lapidada, o sujeito tem uma percepção clara do que é o outro mundo. Tá claro isso aí? Então, a gente associando isso a um outro mito, a gente pode associar isso ao mito da caverna do Platão. Vocês lembram o mito da caverna? Então, quando o sujeito sai da caverna e ele vê o mundo real, esse é o órgão espiritual percebendo o plano do transcendente. Certo? Efetivamente, nenhum de nós mora numa caverna, certo, na qual estamos acorrentados. Mas a caverna significa justamente simplesmente o plano terrestre. E o mundo fora da caverna, o plano do transcendente. Mas depois que ele vê aquilo, ele tem que voltar para a caverna. Não tem? Então, quer dizer, simplesmente lapidar essa joia e acordar o órgão espiritual não é suficiente para todas as necessidades espirituais humanas. Depois que ele volta para a caverna, ele tem que tentar explicar para os outros o que está acontecendo. E ele mesmo tem que viver ali. Só que o que acontece com o sujeito que saiu de um lugar escuro, vai para um lugar luminoso e volta para um lugar escuro?
ele enxerga pior que os outros que estão lá. Não é isso? Ele fica ofuscado, quando ele volta ele não vê nada. Então a religião, além de acordar esse órgão espiritual, ela tem que dar meios para que o sujeito, quando esse órgão adormece, porque ele ciclicamente adormece, tem que dar meios para que o sujeito haja de maneira eficaz nesse mundo. Tem que dar um suporte a esse órgão espiritual. Então, quer dizer, não basta a joia lapidada, mas ele precisa criar um engaste perfeito para encaixar essa joia no anel, e ela vai ficar com ele o tempo todo. Tá claro isso aí? Então, o círculo do anel e o engaste representam o conjunto de qualidades ou atributos que um sujeito tem que ter para que ele não perca definitivamente o contato com essa joia ou o contato com esse mundo. Ela é o meio de ligação entre a percepção do transcendente e a ação nesse mundo. Tá claro isso aí? Então, por exemplo, o sujeito vai lá, né, pratica todas as coisas da mística, ele vê Deus, os anjos e tal, e depois ele volta ao estado normal. Agora que ele voltou ao estado normal, ele para pensar no que ele viu. Não é isso? A gente pode fazer uma comparação com o sujeito que vê um acidente de carro. Na hora que ele vê, ele capta o que aconteceu, depois ele senta e começa a pensar, não, o que aconteceu? Agora ele vai expressar aquilo para ele mesmo. Não é isso? Então, quer dizer, o pensamento é distinto da percepção contemplativa que ele teve. Só que ele pode pensar de um jeito tal que ele mesmo se confunde. Isso nunca aconteceu com vocês? Vocês tiveram uma experiência e quando vocês foram narrar ela para vocês mesmos ou para um outro, vocês se confundiram acerca do que aconteceu por causa da sua narrativa? Quer dizer, se isso acontece com eventos que são experiências que são terrestres e que são imediatamente compartilhadas por outros, muito mais isso acontece com experiências de tipo místico. O sujeito teve a experiência mística, na hora que ele vai explicar para ele mesmo, ele esquece tudo, ele confunde tudo. Então toda religião tem que dispor também de uma doutrina formal que dê as chaves explicativas básicas do que é aquela experiência, em que consiste essa experiência que você teve. Quer dizer, essa doutrina é um instrumento para a inteligência discursiva. Nesse caso, a tradição também seria? Sim. Sim, a doutrina sempre tem um caráter tradicional. Ela tem sua origem lá na origem daquela região. Tá claro isso aí? Segundo, às vezes, mesmo pensando, tentando explicar aquela experiência de acordo com a doutrina, às vezes você não entende uma coisa. Às vezes você se confunde mesmo com a doutrina. Não é assim? Então, além da doutrina, tem que existir um outro instrumento para a sua inteligência. Um instrumento que te auxilia quando você, mesmo com o auxílio da doutrina, não consegue explicar o que aconteceu com você.
Tá claro isso aí? Então essas são duas qualidades. Diga. Experiência seria o quê? Alguma coisa que você não acha que viu, ou que não viu? Às vezes, veja bem, essa experiência pode se dar na forma de visão, que é a imaginária, claro, evidentemente. Quer dizer, o sujeito pode falar, vi um anjo, ou vi uma luz, ou vi uma coisa assim. Pode se dar na forma de um entendimento, quer dizer, compreendi tal coisa. Um insight, exatamente, certo? Pode se dar na forma da intensidade ou profundidade com que o sujeito é atingido por uma experiência comum. Então o sujeito vê um amigo morrer. E aí aquilo toca algo nele, que ele fala, não, peraí. De algum modo meu amigo continua. Essa experiência tem indefinidas modalidades, certo? Ela não se dá necessariamente na forma de uma visão. Quer dizer, todo mundo tem algum nível de experiência mística. Evidentemente, a maioria das pessoas não vai se dedicar a desenvolver a experiência mística, né? Porque isso é uma vocação como qualquer outra. Quer dizer, alguns têm uma vocação, outros têm outra. Mas todo mundo tem, em alguma medida, alguma experiência que estabelece parâmetros definitivos ou absolutos para o seu comportamento. Uma mudança de plano, exatamente. É uma ascese. É uma experiência que conduz a uma ascese, que propicia, causa uma ascese, ou uma transposição de plano mesmo. De repente o sujeito percebe que ele está lidando com um plano que é intrinsecamente sagrado. Quer dizer, que está separado da experiência comum ou convencional. Tá claro, hein? Então, por um lado, ele tem a doutrina para explicar para ele o que é aquilo. Por outro lado, quando ele não entende, ele tem uma outra qualidade, que é justamente o senso do sagrado. O senso do sagrado consiste no seguinte: o sujeito tem uma experiência desse tipo. Depois que passou a experiência, ele se embanana, se confunde, especulando com a doutrina, ou conversando com as pessoas, ou vivendo a vida. Aí entra em jogo, tem que entrar em jogo o senso do sagrado. Ele fala, olha, o fato de eu estar confuso agora não invalida a minha experiência. Só mostra que eu mesmo não estou no nível da minha experiência. Mas não conseguiu captar, exatamente. Então resta para ele duas atitudes. Vai falar, não, aquilo lá foi só uma ilusão. Ou ele fala, não, aquilo lá não foi uma ilusão. Eu é que sou, numa certa medida, uma ilusão. Eu é que estou abaixo daquilo lá. Tá claro assim? Então a doutrina e o senso do sagrado são suportes, são os dois suportes para a inteligência humana em relação ao plano do transcendente. O rito está ligado ao símbolo? O rito, essa vai ser a segunda coisa. Quer dizer, mas não basta a inteligência. Não basta que a inteligência do sujeito mantenha um contato com esse transcendente, mesmo quando a experiência passou. O ser humano não é só inteligência, ele é também vontade. Quer dizer, o tempo todo o ser humano está querendo coisas, não é isso? O tempo todo a gente está agindo por quê? Eu estou dando essa aula por quê? Porque eu quero alguma coisa e vocês estão assistindo ela porque vocês querem alguma coisa. Quando a gente levanta e sai para trabalhar, a gente está indo trabalhar porque a gente quer alguma coisa. E o sujeito que compra o nosso trabalho e paga por ele porque ele também quer alguma coisa. Não é isso? Quer dizer, a vontade humana está operando constantemente. E é preciso que essa mesma vontade não esqueça justamente a experiência do transcendente. É preciso que, em alguma medida, ela queira essa experiência e queira o objeto dessa experiência o tempo todo. Agora, ninguém quer algo sem possuir esse algo em medida mínima. É a primeira vez que você experimenta um bolo,
Você experimenta mais ou menos indiferente. Ah, vamos ver como que é. Você quer uma experiência genérica. Aí depois que experimentou, você gostou, bom, agora eu quero isso aqui. Porque eu já tive um pouco, eu quero isso aqui. Quer dizer, a vontade pressupõe uma dose mínima inicial. Toda vontade é vontade de aumento. É vontade de crescimento. Não é isso? Então é preciso que a religião dê para o sujeito, certo, algumas ações que deem essa dose mínima para a vontade do sujeito. E é isso que justamente são os ritos. Quer dizer, os ritos são um conjunto de símbolos que o sujeito opera, e naquela operação ele como que recebe uma dose mínima do objeto que ele deseja no plano do transcendente. Tá claro? Isso aí quer dizer, é preciso que ele mesmo nesse plano terrestre e de separação, quer dizer, quando ele não está com a experiência do transcendente, ele participe desse plano também com a sua vontade. Também a sua vontade receba algo desse transcendente na vida cotidiana. E é isso que são os ritos. Tá claro isso aí? Os ritos são, digamos, uma plataforma de operacionalização do símbolo. Exatamente. O símbolo, o rito é exatamente isso. O símbolo, o rito é um símbolo operando. É a operação de um símbolo. Certo? Existe uma expressão famosa que um símbolo é um rito cristalizado e um rito é um símbolo vivenciado. O símbolo é um rito cristalizado e o rito é um símbolo vivenciado. Quer dizer, de fato, um rito é a vivência de um símbolo, é vivenciar um símbolo, certo? Exatamente. Ele contém de forma fixa toda a potencialidade de um rito. Mas praticar um rito assim mesmo sem a compreensão do símbolo que está por trás daquilo, ainda assim tem validade. Ainda assim tem validade. Validade para não compreender o símbolo. Ainda assim tem validade. Ele tem uma validade intrínseca derivada do quê? O rito tem uma validade intrínseca derivada, primeiro, certo, da sua retidão, aliás, ele chama rito justamente por causa da sua retidão simbólica. Segundo, certo, por causa da beleza e bondade intrínsecas do objeto do rito. Quer dizer, mesmo quando você não entende por que uma coisa é boa, mas você sabe que ela é boa, você a deseja, você a ama. Não é assim? Você pode dar um exemplo prático, pessoal, meninos, do rito do rito para chegar na cristalização, que é o símbolo? Que é o símbolo. Então vamos lá. Por exemplo, os símbolos sempre derivam, quer dizer, você entende do que um objeto é símbolo, quer dizer, você entende o aspecto simbólico de um objeto, percebendo ele, observando ele, comparando com outros semelhantes ou análogos. Então, por exemplo, alguém aqui já viu o abate de um porco? Vocês já viram o tremendo escândalo que o porco faz para ser abatido? Vocês já viram o abate de um carneiro? Então você deita o carneiro para abatê-lo e você só toca na cabeça dele, ele põe a cabeça para o lado e mostra a jugular. O porco não, ele faz um escândalo desgraçado, é um negócio assim monstruoso, é uma gritaria horrenda, era melhor matar ele a tiro. Certo? Então
o carneiro, ele é um símbolo da mansidão sacrificial. Certo? E é por isso que, por exemplo, os judeus e os muçulmanos, eles sacrificam carneiros em algumas festas para se recordar da atitude que eles mesmos têm que ter em relação a Deus. Então, quer dizer, o carneiro simplesmente, por si, certo? Ele já é uma imagem da mansidão. Como ele é uma imagem da mansidão, então Deus chega e fala para os judeus: olha, no dia tal, vocês matam um carneiro para que vocês se recordem disso, 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 disso. Para que vocês vivam essa mansidão dele. Mas uma pessoa comum, uma pessoa comum, nós todos, né? Se você não souber que um carneiro é assim perante a morte, por exemplo, comparado com outro, como é que você capta essa coisa do símbolo? Como a gente capta o símbolo? Realmente não tem jeito, exceto a gente observando o animal com uma certa continuidade. Você vê um rito, né? Todo um rito. E um sacerdote, ou fazendo toda essa cena, né? Uhum. Que abate um cordeiro, Isso, de um cordeiro. você não vai entender. Se você não tiver uma. Sem nenhuma referência é difícil que você entenda. É muito difícil entender mesmo. Mas como é que seria transmitido esse conhecimento? Esse conhecimento é transmitido primeiro, justamente pela doutrina. Quer dizer, nós abatemos o cordeiro porque ele é a imagem disso. A verbalização, exatamente. Certo? Ela tem que acompanhar sempre. Certo? Fica difícil de compreender. O rito sem a doutrina, ele sobra o quê? Ele sobra apenas a beleza intrínseca. Quer dizer, pessoas mais sensíveis à beleza podem perceber na hora, há um mistério por trás disso. Parece que Deus está agindo aqui. Mas ainda assim ele vai precisar do complemento doutrinal. Às vezes, essa motivação, quer dizer, a beleza intrínseca do rito, é suficiente para motivar o sujeito para uma via na qual ele vai experimentar esse mistério. E aí, quando ele olhar de novo para o rito, aí ele, agora eu vejo o rito como uma imagem do mistério. A doutrina serve para antecipar, mais ou menos, abstratamente, o que a experiência mística vai revelar para o sujeito. Exatamente, ela prepara, certo? E indica mais ou menos o que é aquilo que você vai experimentar se você se dedicar à mística. E a vocação, de repente, de uma pessoa para esse lado, para esse segundo plano da pessoa? Mas é intrínseca a pessoa? Veja bem, ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Quer dizer, a via mística é algo que está escrito, em última análise, está escrito no coração de todos os seres humanos. Mas quando o sujeito viverá a vida mística? Pode ser que ele só viva na outra vida. Entendeu? Mas em princípio, isso é o testemunho dos próprios místicos. Eles falam, olha, em princípio, esse negócio de vida mística, ele depende de uma coisa. Só de uma coisa. Você querer constantemente isso. Tanto que todos os métodos das vias místicas consistem em métodos para lembrar você, certo, de querer isso o tempo todo. Então, em princípio, ela está aberta a todos. Certo? Mas na prática, certo, a gente não consegue acumular força para querer isso o tempo todo, e então a gente se dedica a outras coisas. A gente se dedica ao quê? Justamente a esse círculo de qualidades. Certo? Quer dizer, a gente prepara o anel e deixa que depois Deus lapida a joia. Não, pega aqui a doutrina, o senso do sagrado, os ritos, tal. Eu me preparo com isso aqui. E a hora que Deus quiser, ele lapida a joia. Quer dizer, a religião geralmente oferece essas duas alternativas. Certo? O místico é só um religioso que tem pressa. Eu não quero esperar depois da morte para saber como é esse negócio. Eu quero agora. Essa é a única diferença.
Tá claro isso aí? O segundo aspecto no rito, que também tem um apelo intrínseco, é a sua bondade. Quer dizer, todo o rito é explícito que ele está sendo... Que isso? Foi médico. Que isso? Que é isso? Quer dizer, o rito é feito para muitos. Como Cristo, quando ele fala na instituição da Santa Ceia: este é o meu sangue que é derramado por vós e por muitos para a salvação. Então, o elemento de bondade daquela ação é muito evidente. Então, todo rito existe também como recordação de uma bondade. Certo? E a bondade tem também um apelo direto para a vontade humana. Tá claro isso aí? Então, mas, bom, fora a vontade, não basta só isso também, como qualidades. Porque além da vontade e da inteligência, nós temos sentimentos. E os sentimentos têm uma característica especial, que é: nós não mandamos neles. O sujeito pisa no meu pé e às vezes eu fico com raiva, às vezes não, e não sou eu que decido isso. Não é isso? Mas é preciso que os seus sentimentos também não te afastem do transcendente. Então, além da doutrina e dos ritos, existe um terceiro plano em toda religião, que é o plano dos mandamentos. Quer dizer, toda religião impõe alguns limites à sua ação, e ela fala: olha, não interessa o que você estiver sentindo, em tal situação não faça isso ou faça aquilo. Tá claro isso, hein? Então a gente tem no total 6 elementos que existem para, vamos dizer, manter o sujeito como que ligado ao transcendente, mesmo quando ele não está, certo, na experiência direta desse transcendente. Então, o senso do sagrado e a doutrina, que se referem à inteligência. A bondade e a beleza do rito, que se referem à vontade, certo? E os mandamentos positivos e negativos, que se referem aos sentimentos. Toda religião tem mandamentos tanto positivos quanto negativos. Então lá o islamismo: faça 5 orações por dia. Esse é um mandamento positivo. Não mate. Esse é um mandamento negativo. Diz que toda religião diz para você fazer algumas coisas necessariamente e não fazer outras também necessariamente. Quer dizer, os mandamentos, ao contrário do que a gente costuma pensar em geral, não existem em princípio como restrições à sua vontade, mas como restrições aos seus sentimentos. Porque às vezes eu tenho o sentimento de que só se eu matar esse sujeito eu ficarei feliz. Não é isso? Às vezes até é um sentimento justo, mas geralmente não é. E o fato é que o sentimento por si não diz se ele é justo ou injusto. Tá claro isso aí? Então, esse é o primeiro critério, esse vai ser o critério pelo qual a gente vai investigar cada uma das religiões que a gente investigar, certo?